Fala galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje ele tem um caráter bem diferente dos outros vídeos do canal, pois hoje eu não falarei de vestibular e sim de um outro assunto muito importante. Estamos chegando próximo das eleições, né, desse ano, agora de 2018, e é um assunto que não podemos deixar passar em branco, afinal, o vestibular ele é uma coisa importante, ele é o foco principal do canal. Porém, quando a gente fala em universidade pública, coisa do tipo, quem pretende depois que entrar na universidade fazer alguma pesquisa, seguir carreira acadêmica, enfim, tudo isso envolve a política. Então quando a gente fala de política, estamos falando do futuro do nosso país, né? Então isso é extremamente importante. É extremamente importante a gente prestar o vestibular também, mas também é extremamente importante a gente ajudar a decidir o futuro do nosso país. Portanto, hoje eu vou abrir uma série de vídeos sobre as eleições de 2018. E para iniciar, nada mais importante do que entender pelo menos o beabá de como funciona a estrutura política do Brasil. Né? Porque muitas pessoas ficam aí acompanhando, vê deputado faz isso, senador isso, candidato a isso, STF tal coisa, e não entende como é que funciona. Então o objetivo desse vídeo é explicar como que funciona, como que são divididos os poderes aqui no Brasil. Então, para que serve cada cargo? Se você tem interesse, se você também fica meio perdido quando você vai acompanhar as notícias de política, fique ligado, roda a vinheta e continue assistindo. Para começar, é importante saber que o Brasil é uma república federalista, presidencialista e constitucionalista. Nossa, mas quanto nome, né? Vamos em partes. Primeiro, o que significa ser uma república que o Brasil é hoje, né? Vimos naquela aula que inclusive eu fiz, está aqui no canal, quem quiser acessar é só descer aqui, sobre a Roma Antiga. Vimos que o primeiro tipo de república, esse tipo de governo surge lá. Inclusive res publica vem do latim e significa coisa pública. Ou seja, a república é um tipo de governo onde o que é público é o principal, onde o que é o público torna-se o centro. Então os governantes têm que se preocupar com aquilo que é público, ou seja, com aquilo que é de todos, aquilo que é geral. Os governantes têm que se preocupar com o bem geral da sociedade, com o público. Então isso significa ser uma república. No caso do Brasil, aí é uma república desde 15 de novembro de 1889, onde foi proclamada a república no Brasil. Data essa, né? Somos uma república federativa. O que significa ser uma federação? Significa que o Brasil está dividido em estados e esses estados são autônomos, gozam de certa autonomia. Então como assim, né? Hoje o Brasil é dividido em 26 estados e o Distrito Federal. Esses estados, todos eles têm autonomia para colocar suas próprias leis. Então, o estado do Rio de Janeiro tem as leis diferentes do estado de São Paulo, diferentes do de Minas, diferentes do Maranhão, do Amazonas. Enfim, cada estado tem os seus políticos, tem as suas leis próprias, desde que não ultrapasse os limites da lei máxima que é a Constituição Federal. Desde que não ultrapasse, cada estado tem a sua autonomia, formando assim uma nação federativa. Então, somos também uma república presidencialista. O que significa ser uma presidencialista? Quer dizer que o presidente da república ele é chefe do governo e do estado, no caso do Brasil. Então, como assim chefe do governo e do estado? São coisas diversas. Você pega, por exemplo, na Inglaterra, onde você tem a rainha como chefe do estado, e no caso o primeiro-ministro do parlamento como chefe do governo. Então a rainha, como é chefe do estado, ela tem mais aquela coisa figurativa, né? Aquele poder figurativo. Ela não tem muito poder mesmo, é mais a questão figurativa. Ela representa o Estado, porém quem comanda mesmo, o executivo mesmo, acaba sendo o parlamento. Então no caso o presidente ele é os dois, no caso ele é eleito a cada 4 anos aqui no Brasil e pode no máximo ficar 8 seguidos aí, que é quando ele consegue se reeleger. Tá? Bom, o que significa ser uma república constitucional? Uma república constitucional quer dizer que nós obedecemos a uma lei federal máxima que é a nossa Constituição. Essa Constituição vai garantir para todos nós cidadãos nossos direitos e deveres. Então nenhum político pode ferir essa Constituição. Todos os nossos direitos e deveres estão ali, garantidos por ela. Então, por exemplo, o governador do estado de São Paulo não pode fazer nada que ultrapasse os limites da Constituição. Isso nenhum político. Então a nossa lei máxima, no caso, é a Constituição, a atual, que é do ano de 1988, que é a Constituição Cidadã. No caso, o Brasil já está na sua 7ª Constituição. Aí nós seguimos a de 88.
Bom, outra coisa, né? O Brasil é uma democracia, é um Estado democrático de direito. Ou seja, todos têm o direito, isso está garantido pelas leis, está garantido pela nossa justiça, que todos, né, vivemos em uma democracia. Ou todos têm sua liberdade de expressão e tudo mais, né? Isso deve ser garantido pelas leis. A democracia ela vem lá da Grécia Antiga. Se a república, a forma de governo republicano, vem lá da Roma Antiga, a Grécia é que nos deu a famosa democracia. Tudo isso começou lá em Atenas, na Antiguidade. Lembrando que a democracia, que significa demos, significa povo, né? Cracia, governo, ou seja, governo do povo. A democracia ateniense, lá da Antiguidade, ela era bem diferente da democracia que temos aqui no Brasil hoje, né? A democracia nossa, hoje, e da maioria dos países que são uma democracia, é uma democracia representativa, é uma democracia indireta, pois não somos nós, cidadãos, que decidimos o futuro do nosso país. Não diretamente. Nós elegemos representantes, vamos nas urnas, inclusive, nessas próximas semanas, eleger representantes para eles fazerem isso. Eles vão para Brasília, eles vão discutir, eles vão formular as leis, eles que vão fazer tudo isso. Lá na Grécia Antiga, os próprios cidadãos iam para a Ágora debater o futuro da cidade. Claro que a minoria era considerada cidadão em Atenas, mas não vamos entrar nesse detalhe hoje. Então hoje temos uma democracia indireta e lá na Grécia Antiga era uma democracia direta. E como que o poder é dividido aqui no Brasil? A famosa divisão dos três poderes, né? Poder tripartite. Essa divisão dos três poderes em executivo, legislativo e judiciário que seguimos hoje vem lá do século XVIII de um iluminista, um pensador iluminista, o famoso Montesquieu, que em sua obra do ano de 1748, chamado Espírito das Leis, ele propõe essa teoria tripartite dos poderes. Lembrando que a divisão de poderes não é algo que surgiu com Montesquieu no século XVIII. A proposta de divisão dos poderes é lá da antiguidade, o próprio Aristóteles na Grécia Antiga já propunha, mas essa que nós seguimos é do Montesquieu. E o Montesquieu, quando ele propõe isso, o que ele quer? Lembrando que ele era um iluminista e ele era contrário ao poder absoluto do rei, né? Do reino absolutista, que ocorria naquele momento, né, na Europa, principalmente na França. Então, Montesquieu ele propõe essa teoria exatamente para você não deixar todo o poder concentrado nas mãos de uma pessoa apenas, senão seria um ditador ou seria um monarquista. Então o objetivo é isso, que o poder freie o poder, que o poder fiscalize o poder, você não dá todo o poder nunca na mão de uma pessoa só. Esse que é o grande objetivo. E como que então funciona essa divisão dos poderes aqui no Brasil? O executivo é representado pelo presidente da República. E o que o executivo faz? O próprio nome já fica mais fácil, né? Executa, mas ele executa o quê? Ele executa as leis, ele administra, ele presta serviços, executa as políticas públicas do país. Então, bem a grosso modo, o legislativo vai criar as leis e o executivo vai executar essas leis criadas pelo legislativo. Claro que essas relações são mais complexas do que isso, mas só para ficar mais fácil aqui para vocês entenderem. E na verdade o executivo não é só representado pelo presidente da República, mas também pelos ministros que o mesmo nomeia. Então o presidente da República é ele que nomeia os seus ministros, ministro da Fazenda, né? Ministro da Casa Civil, ministro da Educação. Todos esses ministros e secretários são nomeados pelo presidente da República, eles formam o executivo. E o legislativo? Esse aqui que gera mais confusão, né? É mais volumoso também, muita gente se preocupa com o executivo, porém o legislativo é fundamental, é muito importante. O legislativo, como o próprio nome diz, ele tem a função de legislar, ou seja, é o legislativo que vai elaborar as leis do nosso país. Além de elaborar as leis, eles podem modificar leis antigas, né? Então, o executivo aí hoje, além de fazer tudo isso, tem também a função de fiscalizar o presidente da República. Ou seja, lembra aquela ideia de um poder fiscalizando o outro e freando? Então o presidente da República tem que prestar conta sempre para o legislativo. No caso aqui no Brasil, em âmbito federal, o legislativo ele é bicameral, é representado pela Câmara dos Deputados Federais e pelo Senado Federal. Lembrando que aqui eu estou destacando mais os âmbitos federais. Porém, se a gente fosse também no âmbito municipal, os vereadores representariam aí o legislativo e nos âmbitos estaduais o deputado estadual. No caso o executivo, o prefeito, né, o governador e o presidente da República. Então, falando aqui dos deputados e dos senadores,
Pensando em Brasília, na arquitetura de Brasília, né? Pensando no Congresso Nacional, aquele prédio que tem uma espécie de duas torres, e de um lado você tem uma espécie de um prato para baixo e o do outro um prato para cima, né? Esse prato para baixo é o Senado Federal, onde ficam os senadores, e o prato para cima é onde fica a Câmara dos Deputados Federais. Que formam o nosso legislativo. Quantos deputados federais temos hoje representando o Brasil? 513 deputados federais. E esse número ele varia de acordo com o estado. Então, cada estado elege um número X de deputados federais de acordo com a sua população. No caso, onde a população é maior, é o estado de São Paulo, então São Paulo elege um maior número de deputados federais. São Paulo elege 70 deputados federais, uma bancada, né? É a maior bancada aí é de São Paulo. E você tem aí estados que têm uma população pequena, como os estados do norte, principalmente, Amazonas, Roraima, Rondônia, o Acre, que elegem em média de 8 deputados federais por estado. E isso é uma outra coisa curiosa, né? Porque quando a gente vai votar num deputado federal, um pouco a gente sabe disso, mas a gente acha que a gente está votando na pessoa, só que na verdade a gente está votando no partido. Então como assim, né? Vou dar um exemplo para ficar mais claro. O Tiririca foi o deputado federal mais votado nas últimas eleições, com mais de 2 milhões de votos. Quando um deputado federal recebe uma quantidade grande de votos como ele recebeu, quanto mais votos ele receber, mais deputados, né, do partido dele ele consegue puxar junto com ele. Se não me falha a memória, o Tiririca, com o número de votos que ele recebeu, ele conseguiu puxar outros 24 parlamentares do partido dele para entrar junto. Então a gente acaba votando no partido, tá? Quanto que ganha um deputado federal? Média de R$ 33.700 por mês, fora os auxílios, paletó, auxílio moradia, entre outros, tá? E o Senado? O Senado é representado por 81 membros, ou seja, temos 81 senadores. Também com esse salário de R$ 33.700, fora os auxílios, sendo que são 3 senadores por estado. Só que a gente só elege 2 a cada eleição. Então é como assim? Porque eles alternam de mandato. Então nós vamos eleger 2 agora, porém tem um que vai continuar, que foi eleito nas últimas eleições, nas passadas. Porque o mandato do senador é de 8 anos, diferente dos outros cargos que são 4. E o que o senador faz? Né? Ele julga o presidente, o vice-presidente, ele pode julgar o comandante da Marinha, do Exército. É muito importante que o Senado também, por exemplo, o presidente quer fazer um empréstimo externo, né? E junto ao FMI, junto ao Banco Central, ele não pode fazer se o Senado não aprova. Então o Senado que aprova qualquer empréstimo que o presidente vai fazer. Tá, e como que funciona para elaborar uma lei, né? Para ser aprovada, como que é toda essa questão, né? Então vamos supor que algum deputado tem algum projeto em mente e ele vai propor esse projeto para que esse projeto vire uma lei. Tá? Então esse projeto vai ser colocado primeiro em votação dentro da Câmara dos Deputados. Se a maioria, ou seja, mais da metade da Câmara aprovar, esse projeto ele passa e vai para o Senado. A mesma coisa, os 81 senadores vão votar. Se mais da metade aprovar também, passa também e chega até o presidente da República. O presidente da República tem o direito, né, tem a função de poder vetar esse projeto ou sancionar e aquilo vai virar uma lei. Então não é simples você aprovar qualquer projeto para que ele vire uma lei. Então tem que passar primeiro pela Câmara, pelo Senado e pelo presidente da República. O presidente da República ele pode propor alguma lei? Ele pode propor, mas também vai acontecer a mesma coisa. Então, igual, por exemplo, o Michel Temer fez com a reforma trabalhista, né, que passou. Ele propôs para a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados colocou em votação, sabemos que na verdade ele comprou todo mundo praticamente para ser aprovado, né, a votação, distribuiu cargos e tudo mais, mas então primeiro passou pela Câmara, depois para o Senado, para depois então poder virar uma lei. Então não é simples, né? A gente às vezes vê candidato falando a presidente da República que vai fazer isso, fazer aquilo, na verdade ele tem que passar por todo isso, esse processo, ele não pode fazer nada sozinho.
E como vocês podem perceber, o presidente ele tem um poder assim bastante limitado, no sentido de que sempre o legislativo está fiscalizando o que o presidente faz. Sempre tudo que ele vai fazer ele tem que prestar conta, ele tem que pedir autorização para o legislativo, então é muito importante saber negociar dentro desse âmbito, tá? Dentro dessa divisão dos três poderes. E por último, o poder judiciário. O poder judiciário, né, também extremamente importante. Esse não é eleito por nós, como vocês puderem perceber, nós elegemos o executivo, o legislativo, o judiciário não. E o judiciário tem a função de julgar, claro, de acordo com todas as regras, de acordo com a nossa Constituição. Todas as leis que o legislativo cria, né, e o presidente aprova, sanciona, o judiciário tem a função de julgar dentro dessas leis. Tá? Então o judiciário ele vai garantir os direitos de cada pessoa, de cada cidadão, os direitos coletivos, sociais. É o legislativo que vai, o judiciário que vai resolver os conflitos. São os famosos tribunais, desde o âmbito municipal até o âmbito federal. Qualquer problema que acontece, é o judiciário que tem que resolver. Qual que é o poder, qual que é o órgão mais importante dentro do poder judiciário brasileiro? O STF, famoso, né, Supremo Tribunal Federal, onde temos os ministros conhecidos que aparecem na TV, Carmen Lúcia, Fachin, Gilmar Mendes, entre outros. Aí aquele é o STF, o órgão máximo dentro do nosso judiciário. Mas temos outros também, o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais Regionais Federais, enfim, são vários, né? E como que funciona o STF? Como eu disse, nós não elegemos ninguém no STF. Os 11 ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal são nomeados, indicados aí pelo presidente da República, e o Senado tem que aprovar. A partir do momento que o presidente indica e o Senado aprova, eles tornam-se aí ministros do Supremo Tribunal Federal. Bom, gente, o que eu tinha para dizer hoje era só. Espero ter ajudado, esclarecido algumas dúvidas. Se ficar com qualquer dúvida, pode me procurar. Se gostou, deixa o like aqui embaixo que me ajuda bastante. Me sigam nas redes sociais. Eu comecei a falar hoje sobre as eleições. Fiquem atentos que em breve eu postarei manual de cada candidato à presidência da República. Farei vídeo sobre isso. Deixem comentários, indicações. Espero mesmo que tenham gostado. Compartilhe com os amigos e um forte abraço.